A Terceira Guerra Mundial já começou? Vai ter bomba ou apenas é uma nova Guerra Fria? Como é que vai ser isso, Wellington? Olha, Rubão, vai ser um misto. Vai ter guerras regionais e vai ter Guerra Fria. A Guerra Fria já começou, tá? E é uma Guerra Fria mais abrangente, porque envolve China e Rússia. E observe que as tensões estão sendo preparadas em todo o planeta. Você está vendo o que está acontecendo no norte da África, né? Inclusive foi um dos temas do meu comentário, o vídeo. Eu agradeço a você, inclusive, Rubem, por estar pedindo para que as pessoas se inscrevam no meu canal, e eu sou muito grato a você por isso. E se atingirmos os 10 mil, vamos fazer uma live lá de batismo, lá no canal. E eu comentei isso na televisão ontem, esse tema do Sudão, que é bastante preocupante. Mas temos aí a questão de Taiwan, que também vai produzir uma série de instabilidades ali entre os países, essa perseguição implacável à Coreia do Norte, que é uma potência nuclear, e até mesmo a tentativa de culpar o México por causa do vício dos norte-americanos na chamada droga zumbi. Então, isso tudo vai produzir um caminhão aí, uma carreta de instabilidades pelo planeta. Então, a Guerra Fria ela vai existir e vão existir diversas guerras regionais que irão fazer com que isso que estou falando aqui, e você também tem falado todos os dias aqui no canal, sobre perder o bonde da história, vai ficar muito caracterizado em relação ao Brasil, que o Brasil vai perder os seus... É aquela coisa, o Brasil está trocando o certo pelo duvidoso. Quando o Brasil vai abrir mão dos BRICS, que assegura ele 33% do mercado do planeta, e não é mais BRICS daquele jeito da sigla com as iniciais de 5 países. Hoje temos o BRICS Plus, que são outros países agregados, ainda que de forma não oficial, mas que já trabalham em parceria com os BRICS. Então é mais do que isso aí, mais do que 33%. E o Brasil vai abrir mão disso para mergulhar de cabeça na piscina vazia que foi armada pelos Estados Unidos para a Europa. Eu moro aqui na Europa, minha gente. Eu sei o que é que eu estou falando. Ninguém está falando na televisão, mas na Alemanha tem greve, tem protesto todo dia, ninguém está falando. Na França também, no Reino Unido também. Então, é preciso que você entenda que quando eu falo aqui que o Brasil está perdendo o bonde da história, eu não falo com alegria. Eu não falo porque eu estou torcendo contra. Não, eu torço para que dê certo, não importa qual seja o presidente, é porque eu torço realmente para que o Brasil dê certo. Mas o que me deixa realmente revoltado é ver que as pessoas fulanizaram o debate de uma maneira tal que qualquer coisa que você fale, que seja uma crítica, por mais elementar que seja a crítica, você é rotulado de ser do outro espectro da política, que também não é diferente do que está no poder. Qual a diferença da política de Paulo Guedes para de Haddad? Se você conseguir escrever aqui no chat qual é a diferença, sinceramente, eu mudo aqui totalmente minha opinião e peço desculpas, mas não vai encontrar, certo? Qual a diferença de uma política de submissão aos Estados Unidos de Bolsonaro em relação à de Lula agora? Bolsonaro ainda teve a dignidade de valorizar a parceria com a Rússia e conseguiu fertilizantes, que o Brasil tinha produção de fertilizantes e entregou, o Paulo Guedes entregou. Então, estamos aqui diante de uma construção de uma situação mista de Guerra Fria e guerras regionais. O mundo vai entrar num colapso inimaginável. Eu até escrevi no meu Twitter essa semana que, quer dizer, a semana passada, né? Porque a semana começa no domingo, amanhã é segunda-feira, hoje é primeira-feira, domingo. Então, na semana passada eu escrevi sobre isso, que eu temo guerras regionais e aquele prognóstico que tem sido feito por aí de uma redução de 30% da população do planeta por causa de guerras e fome. Então, estejamos muito atentos a isso, Rubem. Rubem, antes de devolver para você,
e eu peço até licença para falar com você, com o nosso público aqui sobre isso. Já estamos aqui com 1.900 e tantos, quase 2.000 pessoas assistindo. Eu agradeço. Primeiro que curta o canal aqui, compartilhe o vídeo, comente para aumentar o engajamento, tá? Mas é isso. Eu falei sobre o dia de São Jorge, que é hoje, mas dia 19 foi o dia de Santo Expedito. E eu devia, rapaz, uma promessa a Santo Expedito, que eu não paguei direito. Era para fazer 200 santinhos por uma graça alcançada, e eu só fiz 100. Então, como eu estou com 200.000, ou perdão, quase 2.000 pessoas assistindo, eu quero dizer que eu recebi uma graça de Santo Expedito, isso há muito tempo, e estava devendo isso. Então, eu estou pagando aqui o Santo Expedito, assim, digitalmente, mas com a mesma eficiência, assim. Sou muito grato pela graça alcançada naquela oportunidade. Então, estou pagando aqui a promessa no Geoforça. Está vendo aí, Rubem? Eu agradeço a você por essa oportunidade. Geoforça também é religião. Geoforça é religião, é o respeito à religião de todo mundo, é o respeito às pessoas que pensam diferentes. Eu tenho amigos meus que são bolsonaristas doentes, eu tenho amigos meus que são lulistas doentes, e eu todo dia tento curá-los. Todo dia tento curá-los porque eu acho que eles têm que ser eles mesmos. E ver que o Bolsonaro, em algum momento, poderia ter feito algo, mas não fez, infelizmente, e que ele poderia ser o grande beneficiário. Teve um sujeito aí, um tal de Gustavo, que entrou só com o nome Gustavo, provavelmente um fake, tentando atacar aqui. Esse tipo de gente eu já sei de onde vem. Não tem problema em por onde vem. Fico tranquilo com você, mas é o seguinte, você diz que os jornalistas estavam cansados de apanhar dos seguranças do Bolsonaro. Eu aqui, de forma séria, porque eu sou sério, você não é, eu te desafio publicamente sob pena de responder a um processo aonde você tem uma prova que um segurança da República bateu num jornalista brasileiro. Não estou aqui, não sou advogado do Bolsonaro, não, tá? Não sou advogado do Bolsonaro, quero saber aonde houve isso aí. Pode ser que o tapinha nas costas, a bocada, a boca aberta, a SECOM totalmente aberta, como está agora, até porque quem está lá na SECOM tem que estar de bem com todo mundo, porque tem mais ou menos umas 8 carretas de imundície na carroceria dele. O problema dele não é comigo, não é com o Wellington, é com a justiça, é com a história, é com quem o cerca, é com a própria família. Pegar um cidadão desse, se você quiser apoiá-lo, você tem que colocar ele como, vamos dizer, embaixador em algum país bem distante, talvez uma ilha isolada do Pacífico, para ninguém lembrar que ele existe. Mas aí você coloca ele na SECOM. Você imagina, né? Você imagina a quantidade de vidros e cristais que o Lula está se cercando, pronto para... Vocês assistam bem e pensem bem. A CNN encostou no tronco da mangueira. No que encostou no tronco da mangueira, caiu 2 caminhões de manga. Nem balançou o galho, apenas falou a verdade. Foi lá e colocou umas imagens. Uma situação mal esclarecida, manipulada. Mas por que aquela manipulação, Rubem? Simples. Uma coisa muito simples. Qual é a intenção do dia 8 de janeiro? Você não sabe? Não. Rubem vai te dar a explicação. Rubão vai te explicar o que é 8 de janeiro. 8 de janeiro é o momento exato onde o governo Lula iria criar, ou criou, ou está tentando criar e tentar continuar alimentando, um fantoche, tá? Um arcabouço, aonde não é o arcabouço do outro, não. É um arcabouço diferente, aonde ele pode manter 4 anos de briga de traveco por ponto na Praça Mauá. É uma briga inócua entre bolsonaristas e lulistas. É a tentativa de manter 4 anos de governo com a narrativa de brigar com o governo que passou. Bolsonaro tentou isso sem sucesso e abandonou rápido o barco. Só que o PT tentou levar ao estado de arte. Criou a imagem de terrorista. Engraçado que um sujeito com um fuzil na mão atirando em via pública, matando pessoas, o que foi feito no Rio Grande do Norte, não é terrorismo, que traficante no Brasil não pode ser chamado de terrorista. Agora, velho ridículo e decrépito, fantasiado de soldado, usando 4 números a menos, com a barriga à mostra, com cabo de vassoura, fingindo que é um fuzil, desfilando na chuva, em frente ao quartel, isso aí é para você rir ou chorar, de acordo com o lado.
mas o PT tentou transformar esse cara num perigoso terrorista que iria destruir a democracia brasileira, a risível democracia brasileira. Ao fazer isso, qual é a necessidade imperiosa desse grupo, dessa matilha que atacou o poder? Porque 80% do ministério do Lula não serve para nada, para absolutamente nada. Então, qual é o incentivo daquilo ali? É você criar uma narrativa, criar uma guerra de bolsadas, uma briga entre dois travecos por um ponto, aonde você esqueça de tudo. Você esqueça que o Brasil paga um salário miserável. Nenhum país com a riqueza do Brasil, no binômio ou trinômio que você tentar fazer o cruzamento, paga um salário tão miserável. O Paraguai não paga um salário tão baixo, nem em poder de compra, nem em valores expressos reais. O Brasil paga o salário mais miserável. O Brasil é, entre o país do G20, o país que tem o maior desequilíbrio de distribuição de renda. Nenhum país que tem a riqueza do Brasil tem a quantidade de casas sem atendimento sanitário, sem água encanada, sem luz regular, sem nada, vivendo em amontoados e aglomerados, palafitas urbanas. Isso o Brasil teve. 12, 13 anos de governo do PT, não mudaram nada, absolutamente nada disso. Chegaram aqui e falaram assim, você já votou no Lula e agora você está querendo fazer? Exatamente, eu tenho moral para falar, muito mais do que você. Até porque eu tenho moral, você não tem. Moral e decência tem esse aí, que chega e fala assim, eu errei aqui, ou então digo melhor, naquele momento não tinha nada menos ruim para fazer. Só que agora, quando não tem menos ruim para fazer, eu não voto. Eu cheguei a esse nível de evolução. Aconteceu na última eleição. Botou Lula e Bolsonaro. Eu olhei para os dois e falei, eu não voto em nenhum. Eu não fazia isso. Eu fiz isso, eu votei no Lula anteriormente. E o Lula pegou a subida das commodities, fez alguma coisa, efetivamente, distribuiu um pouquinho do dinheiro que vai lá para fora, aqui dentro, muito pouca coisa, porque o Lula, inclusive, naquilo que o Wellington falou, desafiou, ele desafia, e se eu for lá atender o desafio dele, ele vai sair pela tangente, vai ser encoberto por meia dúzia de jornalistas canalha e vai ficar a mentira dele ali. Ele pegou 40 bilhões que o Brasil devia ao FMI, nacionalizou essa dívida, em alguns casos, com 200% de aumento dos juros, ou seja, foram empréstimos pegos em valores baixos e ele nacionalizou. Hoje nós só temos uma dívida pública interna, nós não temos dívida externa. Nós devemos mais de 100% do PIB já. E pagamos tudo sem auditagem, sem nada, sem nada. Hoje o Brasil sangra 5 bilhões de dólares a 5 bilhões de reais por dia. Dinheiro esse que daria, metade desse dinheiro daria para transformar o Brasil num país de primeiro mundo em 5 anos. Mas a única coisa que a gente escuta é isso aí. O Brasil continua com a pior renda de todos os países desenvolvidos. Nenhum país tem a nossa riqueza. Agora, também nenhum país tem um Congresso como o nosso. Nenhum país tem funcionários públicos como o nosso judiciário, que fazem o que quer, ganham o que bem entendem, subscrevem o que querem receber. Eu, em 1985, apoiei uma democracia que viria para melhorar o país, onde a gente dizia que tudo eram funcionários fantasma. E de lá para cá eu vejo, por exemplo, o ministro do Lula e também do Bolsonaro, mas eu estou falando do Lula agora, receber R$700 mil em 2 meses, de penduricalhos. Um general, o Paiva, grande Paiva, 700 conto no bolso, fora o deslocamento. É legal, né? É legal, mas é imoral. Ou seja, só quem vive no comunismo aqui é o militar brasileiro. Ele vive num regime comunista. Ele tem aposentadoria garantida, tem casa, tem moradia, tem salário, tem emprego, tem tudo. Realmente é um comunismo de primeira ordem e combatem o comunismo. Como pode ser? Eu não estou falando que soldado, militar ou qualquer um tem que viver embaixo da escada, mas temos que pagar salários compatíveis com a nossa capacidade. Se a nossa capacidade é essa, temos que pagar esses salários. Um magistrado brasileiro não pode ganhar mais de R$12 mil por mês. Por quê? Porque o nosso salário é R$1.300. É por causa disso. A hora que você recuperar economicamente o povo, aí sim você pode melhorar tudo isso. Isso aqui tem que mudar de cabo a rabo. Professores universitários que nada produzem, vivem viajando pelo mundo com bolsas, com trabalhos fantasmagóricos, comprados, Ctrl-V, Ctrl-Z, que chegam no Brasil e já se preparam para outra viagem. Os setores de laboratório, de exatas, acabando, morrendo, porque tudo aqui, agora nós somos o país mais humanitário do mundo, mas assassinamos 50 mil brasileiros por ano, na ponta da bala. Aí o que acontece? O perigo, o problema é a arma que está na mão do cidadão. O traficante, o bandido, continua solto. Medidas e mais medidas mitigatórias para bandidos. Você vê o judiciário entregando de volta para um traficante que não tem outra fonte de renda que não o tráfico,
usando filigrana jurídica, um avião e um helicóptero. Outra desembargadora bota na rua traficantes que estavam com 600 quilos de cocaína. Segundo ela, não houve um mandado de busca, um risível pedaço de papel, quando todo mundo sabe que o flagrante em si anula qualquer pedido de papel. A partir do momento que o policial vai lá e consegue o flagrante delito está conflagrado. Só falta agora entregar de volta a droga. Então, é esse o país que está aqui. Então, todo mundo quer que você fique preso no dia 8, onde nós tivemos um ataque à grande democracia, que é o Brasil, onde você não pode abrir a boca e falar alguma coisa, porque você é castrado, você é tolhido, a sua língua, ninguém deixa você falar.